Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 15. Bons estudos! Pronto, desmontadinha da Silva. E aí, Caio, achou o defeito? Ih, acho que eu fiz uma besteira, hein, Tito? Que besteira? Poxa vida, desmontei a máquina inteira sem antes saber o que tinha causado a parada. E agora, hein? Pelo que vocês podem ver, o Caio acabou de fazer uma grande besteira. Ele desmontou o equipamento de uma maneira apressada, perdendo tempo. Agora, ele vai ter que montar o equipamento inteirinho para descobrir qual é o defeito. Se ele tivesse seguido as técnicas e os procedimentos adequados para a desmontagem do equipamento, tudo seria mais fácil. E que procedimentos são esses? Ó, isso você vai ver agora, porque desmontagem de equipamentos e máquinas é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a desmontagem de uma máquina deve obedecer a uma sequência de procedimentos que visam facilitar o trabalho e evitar acidentes. Você vai ver como desapertar os parafusos, a importância de se identificar a posição do componente antes da sua remoção e como as peças devem ser lavadas. Pronto, Tito. Tá tudo montado. Agora sim, hein, Caio. Agora a gente vai poder fazer as coisas como elas devem ser feitas. E você aprendeu que não se deve ir desmontando uma máquina sem ter antes analisado o problema, não é mesmo? Nem pensar. Desmontar assim na loucura, nunca mais. Pois bem, como a gente já viu anteriormente, a análise de um problema que possa ocorrer numa máquina, ela deve ser baseada no relatório do operador, no exame da ficha de manutenção da máquina e em testes que devem ser realizados nos instrumentos de controle. Você já fez isso, Caio? Bom, a ficha de manutenção tá aqui, ó. Então vamos analisá-la, Caio. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o torno está com um barulho estranho. Já examinei a ficha de manutenção da máquina e nada de descobrir a origem desse defeito. É por isso que eu resolvi fazer essa série de testes com os instrumentos de controle. Quem sabe agora eu descubro o problema. Mas seja como for, você viu que eu estou fazendo o possível para evitar desmontar a máquina. O certo é encontrar o defeito antes de começar a desmontagem. E por quê? Ora, porque se eu desmontar a máquina, além de demorar um tempo enorme com isso, eu ainda vou tornar a máquina indisponível para a produção, o que ninguém quer. Mas se, apesar de tudo, a máquina tiver mesmo que ser desmontada, o que acontece? Bom, se não tiver outro jeito e se a máquina tiver mesmo que ser desmontada, então você deve obedecer a seguinte sequência de procedimentos. Em primeiro lugar, você deve desligar os circuitos elétricos e remover as peças externas feitas de plástico, borracha ou couro. Na sequência, limpe a máquina e drene seus fluidos, para só então remover os circuitos elétricos, assim como as alavancas, as mangueiras, as tubulações, os cabos. E não se esqueça também de calçar os componentes pesados. Você entendeu, Caio? A sequência de procedimentos que deve ser adotada para a desmontagem de uma máquina? Entendeu? Eu entendi, Tito. Mas pra que tudo isso? Por que seguir essa ordem? Tem alguma lógica isso? É claro que tem, né, Caio? Então vou fazer o seguinte. Eu vou fazendo essa desmontagem conforme essa sequência, aí você vai me explicando o porquê de tudo isso, tá legal? Tudo bem, combinado. O primeiro passo é desligar os circuitos elétricos. Não precisa nem explicar por quê. É porque senão a máquina pode ligar acidentalmente, não é isso? Para isso é fácil, Caio. Basta desligar a fonte de alimentação elétrica ou, dependendo do sistema, remover os fusíveis. Agora, o próximo passo é retirar as peças externas. A retirada das proteções é muito útil na desmontagem do equipamento. Depois dessa retirada, se não me engano, a gente tem que fazer uma limpeza preliminar da máquina, não é isso? Exatamente, porque assim evita que os conjuntos importantes sejam contaminados. E o próximo passo agora é... Não precisa nem dizer que eu sei, Tito. É drenar os óleos lubrificantes. Isso deve ser feito para evitar que o óleo derrame no chão ou mesmo sobre a bancada de trabalho, causando assim possíveis acidentes. É isso mesmo. Drenando o óleo, a gente vai para o outro passo, que é retirar os circuitos elétricos.
Isso deve ser feito para facilitar a desmontagem. Além disso, os circuitos elétricos devem ser revistos pela manutenção elétrica. Como você viu, existe uma sequência de procedimentos que deve ser adotada sempre que a gente for desmontar uma máquina. É claro, isso se a desmontagem for realmente necessária. E agora? Para onde é que nós vamos? Como continuar a desmontagem da máquina? Bem, por aqui, pelo que eu pude observar, o mecânico de manutenção obedeceu rigorosamente a sequência de procedimentos que você acabou de ver. E agora, Francisco, qual é o próximo passo? Bom, a primeira coisa a fazer é colocar desoxidantes nos parafusos antes de removê-los. E para que isso? É que os desoxidantes atuam sobre o travamento por oxidação dos parafusos. Com isso, fica mais fácil retirá-los. Mas os desoxidantes sempre resolvem o problema de travamento por oxidação? Nem sempre. E se por acaso os desoxidantes não resolverem, a gente pode aquecer os parafusos com a chama de um aparelho de solda oxiacetilênica. Aquecer parafusos com aparelho de solda oxiacetilênica? Como é isso? Acho melhor a gente ver de perto. Como o parafuso não soltou com o auxílio do desoxidante, a gente vai ter que usar este aparelho de solda oxiacetilênica. E que deve ser usado dessa forma. Veja que agora o parafuso não está mais emperrado. Como você viu, para soltar os parafusos você deve usar desoxidantes. Ou, se não forem eficientes, use um maçarico de solda oxiacetilênica. Bom, e depois disso, é só ir desapertando os parafusos pura e simplesmente? Ou será que eles devem obedecer a alguma ordem para serem desapertados? É claro que sim. Quando você for desapertar os parafusos de uma máquina, adote para isso a mesma sequência usada na ocasião em que eles foram apertados. Bom, e como saber essa sequência? Olha, isso é muito simples. É só consultar uma tabela que mostre a sequência de apertos de parafusos. Sabendo se é sequência de apertos, sabe-se a sequência de desapertos. Como assim, Tito? Eu não entendi essa história direito, não. Calma, Caio, que não tem segredo. Dá uma olhada nessa tabela aqui, ó. Nesse exemplo, que é o primeiro indicado na tabela, sempre que tiver essa figura, você deve fazer apertos sucessivos e alternados. Ou seja, aplicar a metade do esforço de aperto. Por que isso, Tito? É que fazendo apertos sucessivos até a metade dos esforços de aperto, você evita o empenamento das peças. Então para desapertar é só fazer o caminho inverso. Exatamente. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente deve fazer o desaperto sucessivo cruzado. Tá certo, vamos lá. É a mesma ordem inversa utilizada para o aperto, ou seja, fazer o desaperto sucessivo e cruzado. Mas a ordem de aperto dos parafusos não fica só nesses dois exemplos, não. Nessa tabela que você também tem aí no seu livro, há várias possibilidades quanto à disposição e o número de parafusos. Seguir a orientação da tabela é muito importante para que o desaperto dos elementos de fixação não cause dano às peças do conjunto. Aqui estão as peças da máquina que foi desmontada, dispostas na sua posição correta de funcionamento. Francisco, por que isso? É que mantendo as peças assim na sua posição correta de funcionamento, fica muito mais fácil a sua montagem, mesmo se for o caso para fazer croquis. Mesmo tendo manuais e croquis que auxiliam na desmontagem da máquina, a gente sempre tem que identificar a posição do componente na máquina antes da sua remoção. Por que isso? Porque em alguns manuais de máquinas, este posicionamento é difícil de ser identificado e a gente vai ter problema de posicionamento na montagem. Muito bem. Agora que a máquina já está desmontada, qual é o próximo passo? Bom, agora a gente vai lavar as peças. Lavar as peças não tem segredo algum. Basta usar querosene. A limpeza é importante porque permite que a gente possa visualizar defeitos ou pequenas falhas como trincas e desgastes. Mas como é que se faz a lavagem? Bom, é só utilizar uma máquina de lavar e pincéis de cerdas duras, como esse aqui. Vamos ver isso melhor? Para lavar as peças de uma máquina não tem muito segredo, não. É só seguir a sequência que o Caio vai nos mostrar agora. Primeiro você deve colocar as peças dentro da máquina de lavar, que já contém querosene filtrado. Com as peças lá dentro, limpe-as com um pincel de cerdas duras para remover as partículas e crostas mais espessas. Deixe o excesso de querosene escorrer por alguns minutos. E por fim,
Seque-as utilizando o ar comprimido. Pronto, Caio. Ok, Tito. As peças estão lavadas e secas. E agora qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é separar as peças lavadas em lotes, de acordo com o estado que elas se encontram. Ué, como assim? A gente vai separar as peças em 4 lotes. O lote 1 é das peças perfeitas. O lote 2 é o das peças que necessitam recondicionamento. O lote 3 é o das peças danificadas, que devem ser substituídas. Já o lote 4 é o das peças que precisam ser examinadas em laboratório. E agora, Tito, o que é que nós vamos fazer? Bom, Caio, agora que a máquina já foi desmontada, as suas peças lavadas, secadas e separadas em lote, está na hora de a gente começar a corrigir as falhas e os defeitos. Como fazer isso? Bom, esse é um assunto para a nossa próxima teleaula. Agora é hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a desmontagem de uma máquina deve obedecer a uma sequência de procedimentos que visam facilitar o trabalho e evitar acidentes. Você viu também como os parafusos devem ser desapertados, a importância de se identificar a posição do componente antes da sua remoção. E, por fim, você viu como as peças devem ser lavadas. Hoje você aprendeu como desmontar uma máquina, mas na próxima teleaula tem mais. Quando você vai aprender a montar conjuntos mecânicos, combinado? Então até lá. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.